Olá, pessoal. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, nós começamos a falar sobre conteúdos relacionados à comunicação oral e escrita. E nós já vimos toda a parte de introdução, o que é a comunicação, os tipos de comunicação. E no vídeo anterior nós começamos a ver um pouquinho sobre a parte de oralidade, a importância dela na nossa vida. E no vídeo de agora nós vamos ver sobre a importância da oratória. O que é a oratória? Então, diferente da oralidade, que é só a habilidade, o estímulo da conversação, a oratória pode ser definida como a arte de falar em público, de forma clara, objetiva, estruturada e determinada. A intenção de quem faz o uso da oratória é informar, entreter e até influenciar os seus ouvintes. Então, a oratória é a habilidade da pessoa conseguir falar em público, você saber como se comportar em uma apresentação ou em um discurso. E como que é a oratória na prática? Ela envolve 3 fatores, que é a linguagem corporal, que a gente já viu um pouquinho em um dos vídeos anteriores, que é como que a pessoa se comporta na sua apresentação em relação ao seu corpo, como que ela demonstra se ela está confiante ou se ela está envergonhada. Mas a linguagem verbal, além de uma mensagem bem estruturada. Tudo isso sendo dito com muito entusiasmo. Em relação a esses 3 fatores, a gente vai conhecer um pouquinho melhor mais à frente. Então, os princípios da oratória, que envolve o primeiro fator que a gente viu, que foi a linguagem corporal. Não é dançar ou apenas movimentar o corpo. É o olhar, a forma como você movimenta a sua mão, como se faz o jogo de corpo, como anda no espaço em que você está. Isso dentro de uma apresentação é muito importante, porque assim você consegue envolver o seu público. Porque às vezes também a sua expressão corporal, principalmente, às vezes eu preciso do auxílio dela para conseguir demonstrar alguma coisa que às vezes apenas a fala não é possível explicar. Então eu preciso às vezes do auxílio de expressões, igual preciso às vezes explicar através de gestos com a mão, para o meu público conseguir entender a mensagem que eu estou querendo passar. E a comunicação verbal nada mais é do que a fala. E a fala pede entonação, ritmo, dicção e ênfase. Porque o jeito que eu vou falar também tem que demonstrar, tem que estar de acordo com o que eu estou falando. Se eu quero passar uma mensagem de emoção, eu tenho que passar essa emoção na forma da minha voz também. Se eu quero passar uma mensagem de raiva, eu tenho que demonstrar isso na minha voz. Se eu quero passar uma mensagem de entusiasmo, isso tem que ser demonstrado da minha voz também. Então, tudo dentro do modo com que eu vou falar também. Então, isso entra dentro da comunicação verbal. E por último, a parte da mensagem. Uma mensagem bem estruturada significa organizar as suas ideias.
ter sempre tudo bem organizado e definido em sua mente o que você vai dizer, com a ordem com que procederá os temas. Então, se você vai fazer uma apresentação, primeiramente, ensaie. Primeiro eu vou falar tal coisa, depois eu vou para tal assunto, para você não se perder dentro da sua apresentação. Então já organiza tudo, os tópicos que você vai falar, para você se sentir seguro dentro da sua apresentação. E aí então, relacionado a isso, eu trouxe para vocês algumas técnicas de oratória para quando você estiver que fazer alguma apresentação em público. Primeiramente, controlar os nervos. Geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação em público, a gente fica muito ansioso. E na maioria das vezes não tem tanto motivo da gente estar nervoso daquele jeito. O que a gente tem que fazer antes? Ensaiar, você tem que estar seguro do que você vai falar. Então, se você sabe o que você vai dizer, eu treinei, não tem por que você estar nervoso. Então, procura relaxar, procura se acalmar, se controlar, que você consegue fazer uma boa apresentação. E com isso, saiba também respirar, controle, que vai também ajudar você a se controlar. Então, eu tô nervoso. Na hora da minha apresentação também, comecei a falar, eu vi que eu fui ficando nervoso, eu comecei a tremer, eu não quero passar isso para o meu público. Então, eu posso ficar calmo, vou fazendo pausas, paro, respiro, não vai tranquilo, que aí você consegue fazer a sua apresentação. Não precisa falar correndo, que também aí você não consegue respirar e quando vê você ficou nervoso, você esqueceu o que você ia falar e atrapalha toda a sua apresentação. Outra coisa também que a gente tem que sempre lembrar na hora de uma apresentação, mesmo na escola, no colégio ou até mesmo na faculdade, que é quando a gente começa a apresentar mais os trabalhos, que a gente começa a cobrar mais essa parte e até as outras pessoas começam a cobrar mais da gente, é em questão da postura. A gente precisa mostrar que a gente está confiante na nossa apresentação. E isso começa na nossa postura. Eu vou fazer uma apresentação, eu mostro que eu estou confiante no que eu vou dizer. Eu não vou chegar lá e vou ficar todo encolhido no canto, vou começar com os braços cruzados, porque não vai mostrar confiança para as pessoas que estão assistindo a minha apresentação. Então, eu já chego uma postura melhor, mostrando que eu sei do que eu estou falando. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com gestos involuntários, porque isso demonstra que a gente está nervoso também durante a apresentação. Como eu coloquei na imagem para vocês, a pessoa mexendo muito no cabelo mostra que ela está nervoso. Isso a gente percebe bastante, principalmente quando a gente é mais novo, vai fazer uma apresentação na escola, a gente pega, fica mexendo no cabelo, a gente fica mexendo em alguma coisa, e isso é quando a gente está nervoso. A gente procura buscar alguma coisa para fazer que tira a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo. Só que distrai a gente, só que também distrai as pessoas que estão assistindo a apresentação. Então, a gente tem que buscar evitar essas manias.
E outro ponto, sempre fazer pausas durante a apresentação, falar pausadamente. Isso ajuda o entendimento das pessoas que estão assistindo a apresentação, porque eu começo a falar muito rápido. É ruim para nós, porque vai secando a boca, isso por experiência própria. E nem sempre a gente vai ter um copo de água ou uma garrafinha perto. Então, se seca a sua boca, você vai ficando mais nervosa. Então, tomar cuidado, vai falando devagar. Isso ajuda também você a lembrar das coisas que você tem que falar. Então, vai falando devagar, porque não tem pressa em uma apresentação. E as pessoas conseguem entender melhor o assunto que você está querendo passar. E outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado, mas nós sempre nos pegamos fazendo alguma dessas coisas, que são os vícios de linguagem. Como eu coloquei na imagem, que são os né, tipo, então, bem, que a gente tem muito costume de utilizar eles e a gente repete demais durante uma apresentação. Às vezes a gente não percebe que a gente está utilizando eles, só que durante uma apresentação, às vezes o público percebe e começa a ficar chato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses vícios de linguagem. Então, uma dica que é a dica essencial para uma apresentação é preparar sempre para qualquer situação. Então, treine. Eu tenho medo de que façam alguma pergunta depois da minha apresentação. Mas podem fazer uma pergunta em que sentido? Às vezes pode ser nesse. Então, estuda para aquilo. Ou eu deixo, às vezes, meu contato para depois, se quiserem fazer uma pergunta, entre em contato comigo por aquele meio de comunicação. Ou eu estudo mais. E então eu tenho que me preparar para qualquer situação que possa surgir durante a minha apresentação. Às vezes, meu público pode ficar entediado, eu tenho que estar preparado para isso também. Então, a oratória é a habilidade de falar em público. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.